Oi, meus amores, estamos aqui de volta com os nossos estudos, os nossos planejamentos. Tivemos uma pequena pausa, né, nos nossos estudos para vocês descansarem um pouquinho, para a gente poder se reequilibrar e continuarmos com a nossa viagem, tá? Estamos aqui de volta e a gente vai começar com uma revisãozinha da matéria, do conteúdo, para vocês ficarem a par do que a gente deu, do que a gente não deu. Faz um check-in aí, ó, do que você sabe, do que você aprendeu, do que você ainda não aprendeu, que precisa fazer um esforçozinho para ainda aprender, né, para reforçar, tá? Então, vamos fazer esse esforço, esse estudo aqui junto comigo, para ver se tudo que a gente aprendeu até agora, você tá ok, você tá sabendo, você tá acompanhando e não precisa se preocupar com nada, tá? Se tiver alguma dúvida que vocês ainda vejam nessa aula aqui, olha, essa parte eu realmente ainda não aprendi. É muito fácil a gente resolver isso, é só você anotar a sua dúvida. A gente tem os nossos momentos online, ao vivo. Nesses momentos de aula online, você tira a sua dúvida numa boa, tá? Com a professora, por isso que é importante vocês anotarem, ok? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro conteúdo do ano, que foi sintaxe e morfologia. As classificações e as diferenças. O que é importante diferenciar? Isso aqui, eu já devo ter falado isso para vocês na sala de aula, mas vamos fazer aqui um remember, né? Pouquinho relembrar o que a gente deu, o que a gente falou. Dentro do português, a gente tem essas áreas aí. Morfologia, sintaxe e a semântica. A semântica, eu falo muito para vocês de valor semântico, porque é uma coisa muito importante para você que vai fazer a tua prova. Hoje em dia, dentro do português, a gente trabalha muito a semântica. Então, por exemplo, aquela frase, aquela palavra, ela foi empregada naquela frase com o sentido de, e isso quer dizer semântica. Olha lá, sentido, significado. Quando a gente trata de semântica, a gente sempre vai falar as respostas sempre possíveis para a semântica são as circunstâncias do advérbio. Então, por exemplo, você pode ter uma palavra com valor semântico de lugar, valor semântico de modo, valor semântico de negação, de afirmação, o que são as circunstâncias do advérbio que a gente costuma ver aí na nossa caminhada dentro do português, ok? Morfologia a gente já sabe que é aquela palavra que a gente aprende quando a palavra é na sua origem, que a gente vem aprendendo lá desde a tieteteia, né? O que é o adjetivo, o que é o substantivo, o que é o verbo, o que a palavra é na sua origem. Ela é oriundamente adjetivo, ela é oriundamente substantivo, e são 10 possíveis respostas para a morfologia, que são elas, né? Adjetivo, advérbio, substantivo, pronome, numeral, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral. Acho que foi, não sei se eu repeti alguma. Mas são essas 10 classes de palavras, essas possíveis respostas para morfologia ou classes de palavras, tá? Classes gramaticais, também usa-se muito isso. Então, de acordo com as classes gramaticais, classifique a palavra dentro da frase, tá? Ou de acordo com a morfologia, ou de acordo com a classificação morfológica, varia muito, mas tudo quer dizer morfologia e classe de palavras. E a sintaxe é a função que a palavra vai admitir dentro da frase, dentro da oração ou do período, tá? E aí é que está a diferença. Uma coisa é o que ela é na sua origem, outra coisa é o que ela é dentro, a função que ela vai admitir na frase. Então, dentro do português, a gente estuda morfologia, sintaxe, semântica. Não está aqui também, mas a gente ainda tem o campo da fonética, que a gente, em algum momento, vocês vão ver, mas não é nesse momento, tá? Então, cada campo do português estuda uma coisa e tem que ser administrada de maneira separada, ok? Importante vocês saberem disso. Vamos seguir? Aqui a gente tem, para lembrar, nomenclaturas da morfologia são 10, olha lá, 10 classes de palavras, 10 possíveis respostas para uma classificação morfológica. Na sintaxe, a gente tem mais possibilidades, porque a função dessa palavra dentro da frase pode ser várias, né? Inúmeras.
Então, a gente tem lá sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Tá? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e do objeto. Adjunta de verbo, adjunta de nominal, complemento nominal, adjunta passiva, posto indicativo e os núcleos dessa galera. Porque pode ser o núcleo do predicativo do sujeito, pode ser o núcleo do predicativo do objeto, pode ser o núcleo do objeto direto. Tem núcleo para tudo, tá? Núcleo do sujeito, núcleo do predicado, tem núcleo disso tudo aí. O núcleo nada mais é do que a palavra mais importante do termo. Já sabemos isso. Quem é meu aluno sabe, tá? Seguindo, nós temos exemplos. Vamos lá. Exemplo, frase. O amor e a bondade são excelentes virtudes. Morfologicamente, isso aí funciona como? Cada termozinho desse tem uma classificação morfológica. Cada um na sua unidade. Então, olha lá. O é artigo definido. Amor é substantivo abstrato. O e é uma conjunção. O a é um artigo. Bondade é substantivo abstrato. São é um verbo. Excelentes é adjetivo. Virtudes também é substantivo abstrato. Análise morfológica da frase toda. Morfológica, o que cada palavra é na sua origem. A mesma frase nós vamos usar para fazer uma análise sintática. Vamos lá. O amor e a bondade, sujeito composto. Amor e bondade são núcleos do sujeito composto. São excelentes virtudes é um predicado nominal, porque não tem verbo de ação. O são é verbo ser, né? E é verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, são verbos de natureza de ligação. Excelentes virtudes é predicativo do sujeito e núcleo do predicado nominal, porque o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Virtudes é o núcleo do predicativo do sujeito, porque excelente está se referindo a virtudes. Virtudes é a palavra mais importante do termo, tá? E o, e a e excelente são adjuntas adnominais. Ou seja, a mesma palavra pode ser classificada morfologicamente como adjetivo, por exemplo, e adjunta adnominal sintaticamente, tá? Eu costumo dizer para vocês na minha aula que é como se fosse uma classificação física e uma outra psicológica. Então, por exemplo, se eu te pedir para... fala uma característica psicológica sua. Você não pode dizer que você é alto ou baixo, ou que você tem cabelo liso. Você não pode dizer isso. Isso são características físicas. Então, não cabe essa classificação, tá? Para você fazer uma classificação física, você tem que dizer, psicológica, você tem que dizer que a pessoa é chata, ou a pessoa é legal, ou a pessoa é muito objetiva, a pessoa costuma falar pouco. São características psicológicas, tá? Então, a gente não pode confundir uma classificação com a outra. Classificação morfológica é uma coisa, classificação sintática é outra coisa. As respostas não se batem. Tem que prestar atenção para não responder errado. Vamos seguir com o conteúdo. No conteúdo 2, a gente deu as diferenças entre o adjunta de nominal e o complemento nominal. De uma maneira bem sintetizada, porque vocês têm esse slide, vocês têm essa aula. Então, a gente vai aqui fazer só realmente um resumo para ver o que vocês aprenderam, em que nível vocês estão na matéria. A gente tem lá, o adjunto adnominal, ele acompanha o nome. Que nome? Só o substantivo. Ou seja, pode vir antes ou depois do substantivo. Diferente do complemento nominal, que completa o substantivo, o adjetivo e um advérbio. Um desses três, né? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Ou seja, se ele completa, ele só pode vir depois. Tá? Então, o adjunto adnominal, ele pode vir antes ou depois, o complemento nominal, ele só pode vir depois, porque ele completa. Tá? Para ser um adjunto adnominal, a palavra tem que pertencer a uma dessas 5 classes de palavras. Adjetivo, locução adjetiva, pronome, artigo ou numeral. E estar do lado do substantivo. Sempre ao lado do substantivo. Colado. Mas um adjunto adnominal pode estar junto do outro e junto do substantivo, tá?
Mas se tiver um verbo no meio, já quebrou a corrente, então a palavra que vem depois não pode ser mais adjunta de nominal. Só teremos um problema de confusão entre o adjunta de nominal e o complemento nominal no momento, quando você tiver um substantivo abstrato. E depois desse substantivo, vai ser o quê? Pode ser um complemento nominal ou uma adjunta de nominal. Então, você tem um substantivo abstrato, e aí o que vem depois desse substantivo abstrato pode ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Porque se você tem um substantivo concreto, só o que completa o sentido do substantivo concreto é o adjunta de nominal. Para completar o sentido do substantivo, para ser complemento nominal, tem que só serve se for um complemento nominal, ok? Então, esse é o ponto de fusão. Esse é o momento que o adjunta de nominal e o complemento nominal se encontram, quando tem um substantivo abstrato. Porque aí pode ser que o que vem depois desse substantivo seja um adjunta de nominal ou um complemento nominal. Se você chega nesse momento que você tem um substantivo abstrato e você quer saber o que vem depois e agora. Como é que eu faço para diferenciar? Simples, você vai ver se o substantivo abstrato for abstrato, teremos que ver se o termo que completa, ou seja, que vem depois, né, tem sentido ativo ou passivo. Se for passivo, ele é complemento nominal. Se tiver sentido ativo, ele é adjunta de nominal. Vamos aos exemplos. A foto do ladrão foi divulgada. São vários exemplos aqui, tá, gente? Então, vamos lá. A foto do ladrão. A gente tem esse termo aí do ladrão. A foto é substantivo abstrato? Não, é concreto. Foto é substantivo concreto. Então, do ladrão, que vem depois de foto, só pode ser o quê? Adjunta de nominal. Porque para ser complemento nominal tem que ser um substantivo abstrato. E foto é substantivo concreto. Então, a gente tem aí uma adjunta de nominal. Vamos lá. Eu estava consciente dos riscos. Consciente é um substantivo abstrato? Na verdade, aqui nem é um substantivo, consciente. Consciente está se referindo ao eu. Então, nesse caso, consciente, ele vira uma característica. Então, vira um adjetivo. Então, dos riscos está completando o sentido do adjetivo. O que completa o sentido do adjetivo com o uso obrigatório de preposição? Um complemento nominal. Então, aqui a gente sabe que é um complemento nominal. Já que o adjunto de nominal, ele só acompanha o substantivo, nunca o adjetivo ou advérbio. Frase. Vou te apoiar independentemente de tudo. Aí a gente tem, independentemente, é um advérbio. De tudo, está completando o sentido desse advérbio. O que completa o sentido do advérbio é um complemento nominal. Ok? Seguindo, uma última frase. O medo da doença é inevitável. Aqui a gente tem um ponto de encontro, porque medo é um substantivo abstrato. É uma coisa que a gente sente, é um sentimento. Então, medo é um substantivo abstrato. A gente vai seguir a regra do ativo e do passivo para saber se esse complemento aí da doença é um complemento nominal ou uma adjunta de nominal. Então, da doença, vamos parar para pensar. O medo da doença, a doença tem medo ou alguém tem medo da doença? Alguém tem medo da doença. Então, da doença é passiva, né? Do medo, porque alguém tem medo dela, ela não tem medo de ninguém. Então, aqui a gente tem um complemento nominal. Passivo, ideia de passividade, é um complemento nominal. Se fosse ativo, seria uma adjunta de nominal, ok? Vamos seguir com o conteúdo. Temos aí esse conteúdozinho básico. Regência verbal e nominal. Regência é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos e outros termos, né? Porque tem regência nominal que não trata do verbo. E os termos que seguem, ou seja, que completam. Você vai fazer uso de preposição ou não, ou no caso da regência nominal, qual preposição que eu devo usar
tá? A gente estudou muito regência, a gente fez muitos exercícios, a gente fez muitas aulas de regência. Eu acredito que vocês estejam acompanhando regência e que não seja nenhum bicho de sete cabeças. O problema da regência, gente, é que o que é a regência é a coisa mais fácil do mundo, porque, olha lá, a regência verbal ou nominal é a relação do termo com o seu complemento. Se vai fazer ou não uso de preposição, ou quais preposições eu tenho que obrigatoriamente usar. O problema é que são 1000 casos especiais, igual concordância. Concordância nada mais é do que a relação do sujeito e o termo que ele se refere. Mas aí são 1000 casos, e aí casos especiais, 15 páginas. É assim que funciona. E aí por isso que as pessoas têm medo de regência, mas não é para ter, né? A gente tem aqui alguns exemplos. Ele mora em outra cidade. Quem mora, mora em algum lugar. A gente tem aqui, ó. Morar é verbo transitivo direto, é verbo transitivo indireto. Pois exige preposição morar em algum lugar. Preposição em, tá? Então, olha ali. Aí, nesse caso aí são regências verbais, né? Então, o verbo mora, ele é transitivo indireto e ele exige preposição. É isso que quer dizer regência. Então, eu tenho que usar a preposição na hora que eu escrevo a minha frase, que eu escrevi o meu verbo. Isso implica mudança de horário. Implicar é um verbo transitivo direto, que não faz uso de preposição. Então, a gente tem lá, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o que tem. Pois não existe preposição ao aplicar, né? Que está escrito ali. Não existe preposição. Implicar algo e não implicar em algo, tá? Então, no caso do implicar, usar a preposição é errado, porque ele é um verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos não fazem uso de preposição no seu complemento, né? Então, isso implica em mudança de horário, tá errado, você teria que dizer. Isso implica mudança de horário. Isso é uma coisa que pega, né? Porque normalmente você colocaria uma preposição ali e não é para colocar. Nós iremos ao passeio. Ir exige preposição a, o que faz dele um verbo transitivo indireto, porque faz uso da preposição. Então, quem vai, eu vou, verbo ir, a algum lugar. Então, ao passeio. Você pode ver aqui que os termos regentes, nesse caso, são os verbos. E os termos regidos, né, que são os que obedecem aos termos regentes, vão fazer ou não uso de preposição, se eles forem transitivos diretos, sem uso de preposição. Se forem transitivos indiretos, tem que usar a preposição, tá bom? O problema é que normalmente a gente confunde, né? Quais são os verbos transitivos diretos e indiretos, e isso aí pode gerar realmente uma confusão na hora que a gente for responder alguma questão. Tem que se manter estudando mesmo, tá, gente? Essa é a grande verdade da vida. Dentro do português, a gente tem que se manter estudando e fazendo muito exercício, porque não tem outra maneira de você assimilar o que é dado realmente, entendeu? Só treinando mesmo. Há também a regência nominal, que é a relação entre os nomes e seus complementos. Essa relação é estabelecida através de preposições. Então, a regência nominal, vamos lá. O bacharel em direito, ó, bacharel, a gente tem aí um nome, o bacharel, nesse caso está substantivado, né, porque tá como se fosse sujeito, tá assumindo posição de sujeito, então tá como se fosse substantivo. Em direito, quem é bacharel de direito pode ser defensor público. E não, ali ó, na frase, o bacharel em direito pode ser defensor público e não o bacharel de direito. Então, a preposição que tem que ser usada é a em, é a preposição em, e não a preposição de, tá? Então, a frase correta é a de cima e não a de baixo. Você não pode falar bacharel de alguma coisa. Quem é bacharel em alguma coisa. Tem horror às baratas. Coisa também que ninguém fala, certo? Quem tem horror a alguma coisa, não de alguma coisa. Então, tem horror de barata. Você cansa de dizer assim, eu tenho certeza. Mas quem tem horror a alguma coisa e não de alguma coisa.
O nesse caso aí, é substantivo abstrato. Essa máquina é compatível com a que temos e não compatível a que temos. Coisa que também que a gente erra, né? A gente fala o a que e não o com. Quem é compatível com alguma coisa, não a alguma coisa. Só erros bons, né? Que eu tenho certeza que todo mundo comete aí, que o estudo vai fazer a gente não cometer mais, mas é muito difícil. Porque a gente, quando trata aqui, deixa eu voltar. Essas frases, quando a gente trata, a gente está falando, gente, da norma culta. A norma culta, ela se refere muito ao que a gente escreve numa redação. Ela não trata muito dos falantes. Então, quando a gente fala de português falado, que usado coloquialmente pelos falantes, a gente não passa tanto por essas regras, porque é uma língua mais viva. E, assim, a gente usa mais esse tipo de regras todas para quando a gente for escrever alguma redação, porque aí muda muitas coisas, né? Você tem que realmente seguir as regras de gramática normativa. Por último, a gente deu colocação pronominal. Isso aí foi fácil, a gente fez até uma live, a gente fez N exercícios, foi sempre ótimo. Isso aí eu acredito que vocês estejam bem sabendo tudo, sabe? Bem espertos. Manda o exercício de colocação pronominal que eu sei tudo. Quando o pronome está antes do verbo, a gente usa a próclise. Tem uns casos específicos para próclise, né? Ou seja, os casos que mandam, exigem próclise. Usa-se a próclise quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. São elas. Palavras de sentido negativo, nada nos preocupava naquele tempo. Nada é uma palavra de sentido negativo. Advérbios não seguidos de vírgula. Hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Hoje me arrependo do que fiz. Se tivesse uma vírgula ali, a gente ia ter que não usar próclise, usar ênclise, tá? Porque a pequena pausa exige uma outra regra. Conjunções subordinativas. Lembra do CIPAP, né, gente? Conjunção, interjeição, preposição. Eu estou tentando lembrar também. Advérbio e pronome. São as 5 classes de palavras que exigem o uso da próclise, tá? Então, embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Embora é uma conjunção, tá? E exige, então, o uso da próclise, ou seja, o pronome ele vem para antes do verbo, que é o sinta. Ok? Esses são só alguns casos. A parte de colocação pronominal está bem completinha para vocês, tá? Então, a gente tem aqui os casos de próclise, de mesóclise, aliás, que é quando o pronome ele vem no meio do verbo. E aí ele só vai acontecer, basicamente, quando tiver um verbo no futuro do presente ou um verbo no futuro do pretérito, tá? A gente tem aqui os exemplos, ó. Entregar-te-ei os documentos hoje. Entregarei. Olha o verbo no futuro do presente. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Daria uma nova oportunidade. Verbo no futuro do pretérito. Tá? Aí aqui embaixo tem uma observação, ó. Vou sair para vocês olharem. Havendo uma palavra que exige a próclise, essa colocação prevalece. Então, por exemplo, se houver uma frase em que possa usar próclise ou mesóclise, a mesóclise se sobressai, tá? Acima da próclise, da mesóclise. A próclise se sobressai acima da mesóclise. A próclise. Aí a gente tem lá, ó, um exemplo. Não te entregarei os documentos hoje. Entregarei é um verbo no futuro do presente. Você poderia usar a mesóclise ali. Só que o não é uma palavra de sentido negativo, além de ser um advérbio de negação. Então, ele se sobressai, a próclise se sobressai a mesóclise, tá? Então, o certo é assim mesmo. Não te entregarei os documentos hoje, tá bom? E a segunda observação, se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional, tá? Então, olha lá. Seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade. A gente tem ali dariam, que é o verbo no futuro do pretérito, e ele não está iniciando uma oração. Também não tem nenhuma palavra que exija próclise. Você pode ou não usar a mesóclise ali. Ela é opcional, ok?
Vamos seguir. Para fechar, a gente tem a ênclise aí, quando o pronome vem depois do verbo. O pronome vem depois do verbo. A ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. Principalmente, tá, gente? Existem outros casos que são mais específicos, assim, mais detalhados, que a gente também viu na live que a gente fez, nas aulas que a gente deu. Tá tudo em dia. Mas os casos mais comuns são esses aqui, ó. Quando o verbo inicia uma frase, você vai ter que usar a ênclise, porque não se usa pronome oblíquo no início de uma frase. Então, olha lá. Você não pode me entregou os documentos hoje. Você tem que falar, entregou-me. Você não pode começar uma frase com um pronome oblíquo. Nunca. Nesse caso, é obrigação ter a ênclise. E o verbo do imperativo. Por favor, diga-nos o que acontece. A gente também tem o verbo, que também é muito comum essa regra. O verbo quando ele está no infinitivo. Então, falar-te. Vou falar-te algo no privado. Então, isso, o verbo no infinitivo, ou seja, quando o verbo ele não está conjugado, ele ainda está na sua forma original. Ele também, quando o verbo estiver assim, você tiver que colocar um pronome, esse pronome tem que vir depois desse verbo que está na sua forma no infinitivo. Tá? Então, a gente acaba aqui a nossa revisão. Basicamente foi isso que a gente deu até agora, de maneira muito esmiuçada, muito detalhada, fazendo muitos exercícios, treinando muito, revisando muito com vocês. E agora a gente está voltando às aulas, né? E estamos revisando de novo para ver se você está andando realmente com a gente. É muito importante que a gente dê cada passo junto. Sejam bem-vindos de volta. Não percam a força, nem a força de vontade, nem o espírito de vitória. A gente vai conseguir aprender tudo que a gente precisa. A gente tem que fazer ainda assim, diante de todos os percalços do nosso ano muito proveitoso, né? Então, contem com a gente e eu vejo vocês na próxima aula.